Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaro, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui hoje para falar sobre preparação física no basquete. Preparação física direcionada especificamente para os jogadores de basquete. Pois bem, o tema da apresentação de hoje é sobre os efeitos do destreinamento em jogadores de basquete. Eu vou falar um pouco sobre a teoria do destreinamento. Teoria essa muito discutida na literatura, tanto na literatura de fisiologia do exercício, como na literatura de treinamento desportivo. Essa teoria do destreinamento, ela recebe algumas denominações diferentes conforme os autores. Alguns autores chamam de destreinamento, outros chamam de desadaptação, outros chamam de reversibilidade e outros ainda chamam de descondicionamento físico. Independentemente da terminologia empregada pelos autores, nós estamos falando de uma teoria que trata das desadaptações fisiológicas provocadas por um período de tempo indeterminado que o atleta deixa de treinar ou reduz o seu nível de treinamento. E o que ocorre nos sistemas tanto cardiovascular como no sistema neuromuscular em termos fisiológicos. Então, por que vamos discutir sobre destreinamento? Hoje na literatura mais atual se preocupa muito com o excesso de treinamento, a questão do risco de uma síndrome de overtraining, do risco de excesso de treinamento em relação às cargas de treinamento. Mas só que não se pensa na questão de uma dose mínima, de uma microdosagem de treinamento para evitar esse efeito do destreinamento que pode reverter algumas adaptações fisiológicas provocadas pelo treinamento, pela exercitação das diferentes capacidades biomotoras nos jogadores de basquete. Bom, para dar o start inicial, eu preciso falar um pouquinho sobre a definição conceitual do destreinamento. Aqui no quadro superior, eu tenho uma definição de destreinamento com base em autores da fisiologia do exercício, Wilmore e Costill e também o professor McAdoo. O que eles falam que seria a definição de destreinamento? Seria uma interrupção do treinamento físico regular, de forma abreviada. Já autores na área de treinamento desportivo, como Bompa e Heff, eles alegam que o destreinamento pode ser definido como uma inversão das adaptações estimuladas pelo treinamento. Bom, independentemente da denominação, aqui da definição desses diferentes autores, o que significa esse destreinamento? Significa o seguinte: quando o seu atleta deixa de treinar por um período de tempo indeterminado, ou até determinado, por motivo de lesão, doença, férias, aposentadoria ou outro motivo qualquer, o que ocorre em termos fisiológicos, orgânicos, lá no organismo do seu jogador de basquete, com as capacidades biomotoras que foram exercitadas. Então esse destreinamento, apesar da terminologia que eu mencionei no início, destreinamento, desadaptação, reversibilidade, descondicionamento físico, esse destreinamento é uma espécie de hibernação física, ou seja, o atleta fica um certo período de tempo sem treinar ou com o treinamento bem reduzido. O que isso pode provocar no organismo do nosso jogador de basquete? É isso que nós vamos discutir. Então, falar um pouquinho das características do destreinamento. Essa perda das adaptações fisiológicas provocadas pelo treinamento podem ser perdas parciais ou perdas totais. Normalmente, quanto mais se prolonga
esse período de tempo sem se treinar, maior tende a ser as perdas, né? Maior tende a ser a perda total, e não tanto parcial. Essa perda também acontece de forma progressiva. Esse fenômeno do destreinamento é um fenômeno de natureza transitória. A partir do momento que o atleta retoma o treinamento, gradualmente ele vai adquirindo novamente aqueles efeitos, aquelas adaptações fisiológicas que ele havia perdido devido ao período de tempo que ele deixou de treinar. Esse destreinamento, ele afeta tanto os aspectos cardiovascular como os aspectos neuromusculares. Tanto os dois sistemas, cardiovascular e o sistema neuromuscular. Cada um numa certa determinada proporção, como eu vou falar mais adiante. E também, esse efeito do destreinamento, ele é proporcional ao tempo de interrupção do treino. Quanto mais tempo o atleta deixa de treinar, maiores são os efeitos negativos adversos decorrentes do destreinamento. Acaba afetando mais as adaptações fisiológicas que foram adquiridas. Ainda falando um pouquinho das características, adentrando um pouquinho mais, eu gostaria de estar dizendo que o destreinamento, de um modo geral, ele afeta três aspectos do jogador de basquete: nas adaptações fisiológicas que foram adquiridas, nas adaptações morfológicas também adquiridas e também no rendimento desses atletas. Nas questões fisiológicas, ela tem a ver com perdas decorrentes de um treinamento sistemático contínuo que foi adquirido e afeta os sistemas cardio e neuromuscular. Na questão das adaptações morfológicas, eu estou me referindo a alterações na área de seção transversal da fibra muscular, na composição tipológica isomórfica das fibras, também no percentil de gordura e também alterações no peso corporal, entre outras. E quando eu falo rendimento atlético, eu estou falando na capacidade de performance da resistência, tanto a resistência anaeróbia quanto a resistência aeróbica, na força máxima, assim como nos valores de força explosiva, na potência. O destreinamento, nos estudos, vocês vão poder notar que os diferentes estudos nas publicações na literatura científica, eles dividem o destreinamento em dois tipos de destreinamento: o destreinamento de curta duração e o destreinamento de longa duração. O destreinamento de curta duração, ele dura em torno de até 4 semanas. Até 4 semanas é caracterizado como um destreinamento de curta duração. Por outro lado, o destreinamento de longa duração é aquele destreinamento cujo período de tempo sem treinar ou com treino reduzido, ele é superior a 6 a 8 semanas. Então, reforçando, destreinamento de curta duração até um limite de 4 semanas, de 4 semanas para menos. E destreinamento de longa duração superior a 6 a 8 semanas. Parece-me, como eu vou mostrar mais adiante, que o destreinamento de longa duração é o mais preocupante quando nós falamos em programas de treinamento físico. Vamos parar um pouquinho, os dois sistemas principais, mais importantes, mais determinantes no rendimento físico, da preparação física dos jogadores de basquete, que são o sistema cardiovascular e o sistema neuromuscular. E aí, a literatura sobre fisiologia do exercício, ela advoga que as perdas no sistema cardiovascular são as mais afetadas no tocante ao destreinamento.
Parece que a perda no sistema cardiovascular acontece mais rapidamente do que a perda no sistema neuromuscular. Essas perdas que eu mencionei maiores no sistema cardiovascular em relação ao sistema neuromuscular são para um mesmo período de inatividade. Então você determina um certo tempo que o seu atleta ficou parado, deixou de treinar, certo? Ou reduziu as cargas. E aí quando você compara esses dois sistemas, você vai notar, você coloca numa balança, você vai notar que o sistema cardiovascular sempre é o mais afetado pelos efeitos adversos negativos do destreinamento em relação ao sistema neuromuscular. A literatura, ela não evidencia nenhuma explicação científica elucidando por que o sistema cardiovascular é o mais afetado aí quando comparado com o sistema neuromuscular. Mas já está se comprovado por mais de um autor que o sistema cardiovascular, quando comparado com o sistema neuromuscular no período de tempo pré-estabelecido nos dois sistemas comparativos, o sistema cardiovascular acaba sendo o que sofrendo mais os efeitos adversos negativos do destreinamento. A reversibilidade das adaptações fisiológicas que foram provocadas pelo treinamento das capacidades, as diferentes capacidades biomotoras. Falar um pouquinho agora sobre quanto que ocorre de perdas no sistema cardiovascular. E aí eu dividi essas perdas num destreinamento de curta duração e num destreinamento de longa duração. No destreinamento de curta duração, essa perda ela gira em torno de menos 4% a menos 14%. Já, por outro lado, quando eu falo um destreinamento de longa duração, essa perda ela se dá para menos 6% até menos 20%. E aí quando você compara essas duas perdas do sistema cardiovascular devido ao destreinamento, você percebe que o destreinamento de longa duração, as perdas são mais acentuadas que no destreinamento de curta duração. Por isso que o destreinamento de longa duração é onde nós devemos mais nos preocupar com os nossos jogadores de basquete. Agora também, como eu falei das perdas no sistema cardiovascular, eu vou falar sobre as perdas no sistema neuromuscular. Aí novamente, destreino de curta duração e destreino de longa duração. No destreino de curta duração, essas perdas elas estão em torno de 8 a 10%. E no destreino de longa duração, essas perdas são um pouco maiores, em torno de 11 a 12%. Reforçando que no destreinamento de longa duração, a perda é mais acentuada do que no destreino de curta duração, tanto no sistema cardiovascular como no sistema neuromuscular. Aqui, nesse slide, eu estou mostrando um panorama geral em relação aos efeitos fisiológicos adversos negativos, tanto nos dois sistemas, tanto no sistema cardiovascular como no sistema neuromuscular. São os efeitos adversos negativos do destreinamento. Em algumas variáveis aqui apresentadas na literatura. Eu fiz um grande resumo aí. Poderia até existir mais aspectos aí a serem levados em consideração, mas eu coloquei os principais, que eu considero principais. Então vamos discutir primeiro aqui o quadro à direita, que fala dos efeitos cardiovasculares. Primeiro, ocorre uma queda no consumo máximo de oxigênio, conhecido pela sigla VO2 máximo. Por que ocorre essa queda no consumo máximo de oxigênio? Devido principalmente ao menor valor no volume de ejeção, devido a uma diminuição nos valores do volume cardíaco, do volume sanguíneo total, do volume plasmático e também da contratibilidade ventricular.
Também ocorre uma queda no volume plasmático sanguíneo. Essa queda no volume plasmático sanguíneo é devido a uma redução significativa no conteúdo de proteína plasmática e também uma queda no volume de células vermelhas. Outro tópico seria algumas alterações da frequência cardíaca. Por exemplo, um aumento na frequência cardíaca máxima, um aumento na frequência cardíaca de repouso e um aumento na frequência cardíaca de recuperação. Essas alterações do destreinamento na frequência cardíaca, elas são provocadas por um aumento, por uma elevação na atividade simpático-adrenergética. Depois temos uma queda no volume cardíaco durante o exercício e uma queda no débito cardíaco. A queda no volume sistólico, ele é reduzido decorrente da queda no volume sanguíneo. E a queda no débito cardíaco, ela decorre de um aumento na atividade da frequência cardíaca para poder equilibrar o declínio no volume sistólico. Depois temos uma queda na dimensão, na massa ventricular. Essa queda na hipertrofia ventricular esquerda, ela acaba ocorrendo devido à falta de estímulo cardíaco suficiente provocado pelo exercício. Então a falta de exercício faz com que aquela hipertrofia cardíaca ventricular seja reduzida. Também ocorre um aumento na pressão arterial média. Também esses fatores anteriores mencionados acabam influenciando. Uma queda também no volume ventilatório máximo e, por conseguinte, a soma de todas essas variáveis que eu mencionei cardiovasculares vai provocar uma redução no desempenho, na performance da resistência, tanto a resistência aeróbia quanto a resistência anaeróbia. Falando do tópico à direita, dos efeitos neuromusculares, efeitos do destreinamento nos aspectos neuromusculares, nós temos aí uma queda na densidade capilar das fibras musculares, uma queda também na área média da seção transversal da fibra muscular, no diâmetro da fibra, no calibre da fibra muscular, uma queda também na massa muscular do atleta, uma queda na atividade eletromiográfica, aí decorrente da falta de estimulação neural, uma queda na proporção de fibras rápidas lentas, dando mais vantagem ao aumento nas fibras lentas e reduzindo a quantidade de fibras rápidas, uma queda no desempenho de força máxima e também uma queda no desempenho de potência. Esses são alguns efeitos neuromusculares. De uma maneira geral, os efeitos neuromusculares podem ser resumidos da seguinte maneira: uma queda, todas essas quedas, essas variáveis que eu mencionei neuromusculares, são decorrentes de uma ativação alterada, ativação neural alterada da força, numa velocidade, alterações também na velocidade de encurtamento muscular, na arquitetura muscular e nas propriedades do tendão, nas propriedades tendíneas, entre outros fatores aí que poderiam ser mencionados. Então aqui nada mais é que um panorama geral. Vou começar a mostrar agora alguns estudos científicos em relação ao destreinamento e jogadores de basquete. Então, esse aqui é um estudo que acompanhou o destreinamento na capacidade aeróbica de jogadores de basquete masculinos durante um período de 4 semanas. Devo lembrar que esse período de 4 semanas, ele é um período de destreinamento de curta duração. Até 4 semanas é um destreinamento de curta duração. Então, um período de 4 semanas de destreinamento na capacidade aeróbia dos jogadores de basquete. E essas variáveis, essas 4 variáveis que foram analisadas, sofreram algumas alterações. Quais foram essas alterações? A ventilação máxima, uma queda de 9,3%. No pulso de oxigênio, uma queda de 12,7%, quase 13%. No equivalente respiratório, um aumento de 3,9%.
e no consumo máximo de oxigênio, no VO2 máximo, uma queda de 13,8%, quase 14%. Então, aqui um destreino na capacidade aeróbia afeta alguma das 4 variáveis analisadas por esses autores, um destreino de curta duração. Dando prosseguimento, um outro estudo aqui científico também falando sobre o destreinamento na capacidade aeróbica dos jogadores de basquete, porém mantendo o treinamento da força e da potência. Esse estudo foi desenvolvido com jogadores de basquete masculinos da categoria sub-18. E o período de destreinamento, ele equivale a 5 meses. 5 meses multiplicado por 4, e 4 semanas, um mês tem 4 semanas, então 4 vezes 5 são 20 semanas de destreinamento. Então é um destreinamento de longa duração, é o mais preocupante em relação ao destreinamento de curta duração. Treinamento de longa duração na capacidade aeróbica dos jogadores de basquete, porém mantendo o treinamento de força e potência. No estudo anterior, no slide anterior, foi mostrado um destreinamento da capacidade aeróbica sem treinamento da força, certo? Aqui é um destreinamento da capacidade aeróbica mantendo o treinamento de força e potência. Aí os resultados são um pouco diferentes. O que foi encontrado aqui nessas variáveis que foram analisados pelos autores? Então, no limiar anaeróbio, houve um aumento de 11%, o consumo máximo de oxigênio, um aumento de 27%, na ventilação pulmonar máxima, um aumento de 16%, e na taxa de trabalho, um aumento de 13%. Por outro lado, nas 3 últimas variáveis, nós tivemos uma queda. Na troca respiratória, uma queda de menos 8%, no equivalente ventilatório de oxigênio, uma queda de 9%, e no O2 expirado, uma queda de 6%. Então, nós vamos ver que aqui os efeitos, os resultados dessa pesquisa são um pouco diferentes da pesquisa anterior. Aqui é um destreino na capacidade aeróbica, porém mantendo o treinamento de força e potência. E aí nós vamos verificar que das 7 variáveis que foram analisadas, as 4 primeiras variáveis tiveram benefícios e as 3 últimas variáveis tiveram efeitos adversos negativos. Então a gente pode dizer o seguinte: houve mais benefícios do que efeitos negativos, houve mais ganhos do que perdas quando a gente fala de destreino da capacidade aeróbica, mas conseguindo manter o treinamento da força e o treinamento da potência. Então o treinamento da força e potência conseguiu manter, ele ainda conseguiu propiciar ganhos, né? Não só manter, como propiciar ganhos em algumas variáveis de capacidade aeróbica. Devo lembrar aqui que quando a gente fala de capacidade de treinamento cardiovascular, cardiorrespiratório, existe a questão metabólica envolvida por trás. E quando a gente fala de questão metabólica, eu devo lembrar que existem enzimas da capacidade aeróbica e enzimas da capacidade anaeróbia. As enzimas aeróbias da capacidade aeróbica são as enzimas oxidativas, e as enzimas da capacidade anaeróbia são as enzimas glicolíticas. E a literatura na área de fisiologia do exercício, ela alega veementemente que as enzimas oxidativas da capacidade aeróbica são as mais afetadas pelo destreinamento quando comparado com as enzimas glicolíticas, as enzimas ligadas à capacidade anaeróbia. Então, por isso que esses 2 estudos, aí, o estudo anterior e esse estudo aqui, está mostrando um pouco sobre o destreinamento na capacidade aeróbica. Prosseguindo, um outro estudo aqui científico, desta vez sobre o destreinamento na força explosiva. A força explosiva que é muito importante para o jogador de basquete, né? Os movimentos explosivos do basquete, saltos verticais, saltos horizontais, acelerações, desacelerações, mudança de direção, são tarefas que envolvem a força explosiva. E esse estudo foi feito com 15 jogadores jovens de basquete masculinos da categoria sub-15. Vamos prestar atenção nesse protocolo que eu vou mostrar aqui. Esse protocolo é o delineamento experimental da pesquisa.
Esses jogadores eles foram submetidos a um treinamento complexo durante 10 semanas, numa frequência semanal de 2 vezes por semana. 2 vezes 10, 20. São 20 sessões de treinamento complexo, que é também conhecido como treinamento de contraste. E depois esses jogadores, depois de passarem por essas 10 semanas de treinamento complexo, eles foram submetidos a uma intervenção de destreinamento. Essa intervenção de destreinamento durou 16 semanas. 16 semanas é um destreinamento de longa duração, correto? Acima de 6 a 8 semanas é considerado como destreinamento de longa duração. E esse grupo de atletas foram divididos em 2 grupos. Um grupo destreinamento, pela sigla DRT, que realizou somente o treinamento regular de basquete durante essas 16 semanas. E um grupo de treinamento reduzido, conhecido pela sigla RT, que realizou uma vez por semana o treinamento complexo, reduziu, de 2 vezes por semana para 1 vez por semana o treinamento complexo, e também realizou o treinamento regular de basquete, treinamento técnico-tático regular de basquete. Então prestamos atenção. Primeiro, os jogadores do protocolo aqui no delineamento experimental. Primeiro eles realizaram um treinamento complexo de 10 semanas, com uma frequência semanal de 2 vezes por semana. E aí foram submetidas a uma intervenção de destreinamento durante 16 semanas. Divididos em 2 grupos. Grupo de treino, somente treinamento regular de basquete, e grupo treinamento reduzido, com uma frequência de 1 vez por semana de treinamento complexo, mas juntamente com o treinamento regular de basquete. Então vamos aos resultados desta pesquisa. Os resultados aqui, primeiro, 2 gráficos aqui nós vamos evidenciar nesse slide. O gráfico de cima, o gráfico superior, que é o gráfico que está mostrando os resultados do drop jump. O drop jump é aquele exercício, aquele teste. O drop jump serve como exercício, também serve como teste para testar a força explosiva reativa dos jogadores de basquete e também treinar a força explosiva reativa. O jogador salta de uma caixa em determinadas alturas, 20 centímetros, 40 centímetros ou mais, para o chão e provoca aquela reatividade, salto vertical para o chão e do chão para cima. Então, no drop jump, vocês vão ver aqui que é o gráfico de cima, nessa linha horizontal, nós temos lá T0, T4, T8, T12 e T16. São as 16 semanas de destreinamento. Então, logo após aquelas 10 semanas de treinamento complexo. E aqui, no símbolo, na sigla, DTR, que é o destreinamento, está num losango, e treinamento reduzido, um quadrado. Então, ambos começam em patamares muito próximos, com o valor do treinamento, do destreinamento superior ao grupo treinamento reduzido. E aí sofre umas flutuações ao longo dessas 16 semanas e termina lá na semana 16 também com valores muito próximos, sendo que o valor do treinamento reduzido é superior ao grupo de treinamento de destreinamento, que foi submetido ao destreinamento, à intervenção de destreinamento. E segundo os autores, esses valores não são significativos do ponto de vista estatístico. O gráfico de baixo, que é o gráfico do Abalakov Jump, para quem não sabe o que é o Abalakov Jump, é um salto vertical realizado com o swing dos braços, um salto vertical realizado com o balanceio dos braços. Enquanto no salto lá contra movimento jump tradicional, o jogador de basquete não pode utilizar o balanceio dos braços. Aqui nesse que eu estou mostrando no Abalakov Jump, desse gráfico de baixo, é o salto com o balanceio dos braços, com o swing dos braços. Nos resultados aqui desse gráfico inferior, a gente nota também que o grupo destreinamento no início das semanas, das 16 semanas de destreinamento, aparece com valores superiores ao grupo treinamento reduzido. E lá no decorrer das 16 semanas, lá no término das 16 semanas, o grupo destreinamento apresentou valores superiores ao grupo treinamento reduzido. Porém, os autores, utilizando um tratamento estatístico, mostraram que esses valores não são significativamente diferentes do ponto de vista estatístico.
Ainda o mesmo estudo, mostrando mais resultados, dessa vez agora do contramovimento jump no gráfico superior. Nesse contramovimento jump, também no T0, lá no início da intervenção de destreinamento, tem uma diferença aí bem gritante, né? Parece que o grupo grupo destreinamento tem valores superiores ao grupo treinamento reduzido. E aí no decorrer dessa intervenção de destreinamento sofrem flutuações e também termina lá com o grupo destreinamento com valor superior em relação ao grupo treinamento reduzido. E segundo o tratamento estatístico dos autores, esse valor é significativo. E aí a gente se pergunta, né, por que lá nas outras variáveis de força explosiva do slide anterior, que foram o drop jump e o Abalakov jump, não houve diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos, grupo destreinamento e grupo treino reduzido, e aqui no contramovimento jump houve essa diferença. A gente precisa se preocupar, por que isso? Por que houve essa diferença? Os autores não relatam uma explicação fisiológica para isso, mas a gente pode especular, para ser mais exato, de que o destreinamento, com só a realização do treinamento técnico-tático, com treinamento regular de basquete, treinamento técnico-tático, sem treinamento de força, mas as ações motoras realizadas nesse treinamento técnico regular, de acelerações, desacelerações, saltos verticais, saltos horizontais, mudança de direções, que solicitam da força explosiva, conseguiu manter níveis de força explosiva apropriados a tal ponto que o contramovimento jump no grupo desse treinamento foi superior ao grupo treinamento reduzido. E talvez esse treinamento reduzido de treinamento complexo acabou, devido ao excesso de treinamento complexo durante as 16 semanas, talvez acabou causando um efeito de excesso de treinamento. Então a fadiga fez com que esse grupo de treinamento reduzido não apresentasse valores tão superiores ao grupo desse treinamento. É uma especulação. Os autores não entram em detalhes mais aprofundados no estudo. O segundo gráfico inferior é o gráfico que avalia o squat jump. O squat jump também, para quem não sabe, é um salto no qual o jogador de basquete começa agachado 90 graus e só realiza o salto, o regime de contração concêntrica no salto vertical. Também aqui no T0, ambos começam com uma diferença, com o grupo destreinamento superior ao grupo treinamento reduzido, e lá no final das 16 semanas está lá um valor, acho que quase idêntico, muito semelhante. Porém, a literatura, tratamento estatístico dos autores, provou que é não significativo do ponto de vista estatístico, não existe uma diferença significativa. Ainda dando continuidade nesse mesmo estudo, esse outro slide, ele está mostrando aqui uma outra variável de força explosiva. Nos slides anteriores eu mostrei variáveis de força explosiva de membros inferiores. Foi o drop jump, o squat jump, o contramovimento jump, e se não me engano, deixa eu me recordar aqui, foi o drop jump, o Abalakov jump, o contramovimento jump e o squat jump. São variáveis de força explosiva de membros inferiores. Agora aqui nesse slide eu estou mostrando a variável de força explosiva de membro superior, que foi o lançamento de medicine ball com passe de peito, a distância de lançamento do medicine ball com passe de peito, mensurada em metros aqui. Então, os dois grupos aí, grupo desse treinamento, DTR, e o grupo treinamento reduzido, RT. E aí o grupo aqui, nesse caso, o grupo treinamento reduzido no início da intervenção de destreinamento se mostrou superior no T0, né, em relação ao grupo destreinamento. E aí no decorrer sofre flutuações e aí termina lá no T16 com o grupo treinamento reduzido com valor superior ao valor do grupo destreinamento. Porém, segundo os autores, o tratamento estatístico mostrou que essas diferenças não são significativas do ponto de vista estatístico. Vamos falar um pouquinho das conclusões desse estudo aqui. Eu mostrei o quê? Um efeito do destreinamento sobre um grupo que fez treinamento reduzido na força explosiva de membros superiores e de membros inferiores dos jogadores de basquete da categoria sub-15. As conclusões que os autores chegaram
foram as seguintes, que tanto o grupo destreinamento como o grupo treinamento reduzido, que minimizou lá o treinamento complexo para uma vez por semana, conseguiram manter a intensidade das cargas. Então, lá no treinamento complexo reduzido de uma vez por semana e no treinamento regular de basquete técnico-tático com ações de saltos verticais, saltos horizontais, acelerações, desacelerações, movimentos explosivos, eles conseguiram manter a intensidade das cargas e os resultados não deram discrepâncias muito significativas. Porém, somente no contra-movimento jump lá que pareceu uma diferença significante nos valores lá que foram mensurados nas variáveis de força explosiva de membros inferiores. Ambos os grupos tiveram desempenho similar na força explosiva, afirmando que o grupo contra movimento, o grupo contra movimento jump não, a variável contra movimento jump foi a variável no qual houve diferença estatística do ponto de vista de tratamento, mostrando valores significativamente diferentes. Só na variável contra movimento jump. Nos restantes das variáveis de força explosiva não foi encontrada a diferença estatística. Até também na variável de lançamento do Medicine Ball com passe de peito, que é de membros superiores, força explosiva de membros superiores, também não foi encontrado diferenças significativas. Então, os autores alegam que o treinamento regular de basquete, assim como um treino reduzido de força explosiva através do método complexo, consegue manter esses níveis de força explosiva nos jogadores de basquete das categorias sub-15. Um treinamento que foi esse de longa duração, durante 16 semanas. Aqui um outro estudo científico mostrando o destreinamento em jogadoras de basquete femininas da categoria sub-12. E aí, essas jogadoras foram submetidas inicialmente a um programa de treinamento durante 6 meses. E logo em seguida passaram por uma intervenção de destreinamento de 20 dias. Então, 6 meses de treinamento e depois uma intervenção de 20 dias, que equivale a 4 semanas. Então, é um destreinamento de curta duração. 20 dias equivale mais ou menos a 4 semanas. Então, um destreinamento de curta duração de 20 dias. E foram avaliadas algumas variáveis pré e pós destreinamento. Então, por exemplo, a frequência cardíaca de repouso, houve um aumento, né, do início do destreinamento até o final do destreinamento. O salto vertical, houve uma queda de 41 para 36 centímetros. A força de preensão manual, houve um aumento de 8,3 kg para 9,2. O consumo máximo de oxigênio teve um declínio de 32,5 para 31,4 mililitros quilograma por minuto, que é o valor relativo. E o teste Wingate também teve uma queda, que mensura a capacidade anaeróbia. Teve uma queda de 144,2 watts para 57,6 watts. Então, das variáveis aqui analisadas, 1, 2, 3, 4, 5 variáveis analisadas, somente a força de preensão manual é que não sofreu diferenças significativas do ponto de vista estatístico. Então, a frequência cardíaca de repouso sofreu queda, salto vertical, que é força explosiva de membros inferiores, sofreu queda, consumo máximo de oxigênio, que representa a capacidade aeróbia, sofreu queda, teste de Wingate, que representa a capacidade anaeróbia, também sofreu queda. Simplesmente a força de preensão manual foi a menos alterada aí durante esses 20 dias. Um outro estudo aqui, um estudo sobre a capacidade de salto, destreinamento e a capacidade de salto. Esse estudo não foi feito com jogadores de basquete, mas eu resolvi colocar esse estudo para falar de destreinamento porque é um estudo
que fala sobre pliometria, sobre capacidade de salto. E para o jogador de basquete, a capacidade de salto ela é muito importante, de salto vertical. O jogador de basquete hoje, que não sabe saltar bem verticalmente, ele não joga basquete em alta qualificação, ele não joga basquete em alto nível, em alto rendimento. Então, o salto vertical ele é importante. Então, por isso que eu peguei esse estudo. Ele, volto a frisar, ele não foi feito com jogadores de basquete, mas eu acho que ele tem um delineamento experimental aqui interessante para poder se discutir. Então, esse estudo aqui foi feito com jogadores de basquete, com jogadores não jogadores de basquete, durante uma intervenção de treinamento durante 4 semanas, treinamento pliométrico, e depois um destreinamento de 4 semanas, um destreinamento de curta duração. 4 semanas é de curta duração. 2 tipos de treinamento pliométrico foram comparados. A pliometria no plano inclinado, num plano de uma rampa, realizado numa rampa de 15 graus, e a pliometria realizada no plano inclinado, no plano 90 graus. Esses 2 tipos de pliometria, pliometria no plano inclinado e a pliometria no plano alinhado. Vale dizer que os autores do estudo, eles relatam que a pliometria no plano inclinado, ela é pouco estudada na literatura. Então, e também os autores alegam que a pliometria, quando ela é realizada no plano inclinado, ela tende a apresentar resultados superiores ao plano alinhado. Por isso que os autores do estudo resolveram comparar esses 2 tipos de pliometria. Segundo os autores, essa pliometria no plano inclinado ela consegue ativar mais a atividade muscular e também ela consegue aumentar a aponeurose no músculo gastrocnêmios. Então, parece que o tendão ele é mais sensível ao destreinamento do que o músculo, segundo os autores. Vamos ver os resultados dessa pesquisa aqui. Quando comparado os 2 tipos de intervenção, pliometria no plano alinhado, 90 graus, e pliometria no plano inclinado, com uma rampa de 15 graus, quais foram os resultados no drop jump de uma caixa de 20 centímetros e o drop jump numa caixa de 40 centímetros, no salto, no drop jump de 40 centímetros. Aqui a gente vai notar que a pliometria no plano alinhado, delta percentual no plano alinhado é inferior, é 5% de queda, e o grupo pliometria no plano inclinado, o efeito do destreinamento, provocou uma queda de 11,8%. Já na atividade, mensuraram também a atividade eletromiográfica do músculo gastrocnêmio medial. Não foi significativo, e a atividade eletromiográfica no encurtamento durante as ações, e apresentou resultados significativamente diferentes, sendo que a queda no grupo pliometria inclinado foi menor. E aí, no drop jump de 40 centímetros, a queda também no plano alinhado foi menor do que a queda no grupo inclinado, que foi de 7,2. No grupo plano alinhado foi de 4,3 e no grupo plano inclinado foi de 7,2%, o delta. Na atividade eletromiográfica do músculo gastrocnêmio propulsiva, não houve diferenças significativas, e na atividade eletromiográfica também do grupo do músculo gastrocnêmio medial não apresentou diferenças significativas, com perdas menores no grupo plano alinhado. Bom, como eu afirmei lá no slide anterior, resumindo, né, o que eu falei aqui, essas diferenças aqui entre pliometria do plano alinhado e os resultados da pliometria do plano, comparando com o plano inclinado. Primeiro que o tendão, segundo os autores, ele é mais sensível do que o músculo aos efeitos do destreinamento. A questão do tendão tem aquela questão do stiff, que os norte-americanos chamam de stiffness. Stiffness é uma questão de rigidez do tendão que permite melhorar a capacidade de saltos, principalmente quando você utiliza o ciclo alongamento e encurtamento e também a força explosiva reativa.
Esse reduzido alongamento na aponeurose dos músculos gastrocnêmios durante o destreinamento fez com que os resultados da pliometria no plano inclinado se apresentassem com valores inferiores. Parece que o destreino, durante o destreino, a rigidez, o stiffness da aponeurose do músculo gastrocnêmio retornou aos níveis basais pré-treinamento. Essas 4 semanas de destreinamento de curta duração, fez com que a aponeurose do músculo gastrocnêmio, aponeurose, para quem não sabe, são membranas em torno do músculo e do tendão, que é mais afetado na pliometria do plano inclinado. Então parece que ela retornou aos níveis basais pré-treinamento. Já a pliometria no plano alinhado, 90 graus, conseguiu conservar mais alguns efeitos no processo de destreinamento. Então, a questão da superioridade do plano inclinado em relação ao plano alinhado, 90 graus, pode servir para melhoria de performance, mas na hora do destreinamento, o plano inclinado sofre mais os efeitos do destreinamento quando comparado com o plano alinhado a 90 graus. Aqui é uma questão nesse slide aqui eu mostro uma questão das capacidades biomotoras e os seus efeitos residuais durante o destreinamento. O que é esse efeito residual? Então, quando o atleta deixa de treinar por um tempo indeterminado, ou até determinado, ou até reduz o nível de treinamento, volume, intensidade, frequência, por quanto tempo perdura no organismo do atleta aquelas adaptações fisiológicas provocadas pelas capacidades biomotoras que foram exercitadas. Então o professor Vladimir Izurin, ele mostra aqui algumas capacidades biomotoras e o tempo de efeito residual no organismo em dias. Então, por exemplo, na resistência aeróbia, o professor Vladimir Izurin, ele alega que ela perdura por mais 30 dias no organismo. Isso não quer dizer que você tem que deixar o seu atleta de treinar resistência aeróbia por 30 dias. Já a resistência aeróbia começa, a partir do momento que você deixa de treinar, começa a ter perdas, mas a partir de 30 dias, essa perda torna-se mais substancial, mais expressiva, mais significativa. 30 dias equivale a mais ou menos 4 semanas, então é um pouco maior do que o destreino de curta duração, quando você já começa a adentrar no destreinamento de longa duração. A força máxima também perdura por mais 30 dias, volto a dizer, já no início já tem perda de força máxima, mas a partir de 30 dias essa queda tende a ser mais substancial. A resistência anaeróbia glicolítica, os trabalhos de resistência anaeróbia lática, perdura por mais 18 dias, a partir daí a queda é mais substancial. E a resistência de força, trabalho de adaptação anatômica, perdura por mais 15 dias, e a velocidade máxima perdura por mais 5 dias. Olha que interessante aqui para a gente comparar. Enquanto duas capacidades biomotoras, a resistência aeróbia e a força máxima, perdura por mais 30 dias, a velocidade, se o atleta deixa de treinar velocidade máxima por 5 dias, ele já tem quedas expressivas na sua velocidade, da capacidade de produzir velocidade máxima. Já a resistência aeróbia e a força máxima perduram com efeitos residuais em torno de 30 dias. Já tem quedas, mas por mais 30 dias ainda consegue se manter alguns níveis apropriados. Então olha que incompatibilidade, olha que diferença, entre capacidades biomotoras. Enquanto a resistência aeróbia e a força máxima perduram por 30 dias, se o atleta deixa de treinar a velocidade máxima por 5 dias, a queda tende a ser preocupante, mais expressiva. Então cuidado aqui quando você for realizar um destreinamento no seu jogador de basquete, ou quando ele para por um período indeterminado, por lesão, doença, férias, aposentadoria, a resistência aeróbia e a força máxima perduram por uns 30 dias razoavelmente. Já a velocidade máxima, 5 dias sem treinar a velocidade, a queda já é mais expressiva. Quando a gente fala de destreinamento, e aí tem os seus diferentes termos aí, destreinamento, descondicionamento físico, existe
uma síndrome do destreinamento, na verdade é uma condição patológica que alguns autores relatam, chamada de síndrome do destreinamento. Alguns autores chamam de fenômeno, mas a gente também pode considerar para chamar de condição patológica. O que é essa síndrome do destreinamento? Ela é causada devido a uma interrupção abrupta no treinamento. Também tem algumas denominações dessa síndrome do destreinamento, como síndrome do relaxamento, síndrome da abstinência do exercício e síndrome da dependência do exercício. Então, 3 terminologias para essa síndrome do destreinamento, que é uma condição patológica, um fenômeno aí encontrado pelos autores. Devido ao quê? A uma interrupção abrupta do treinamento. Então, o atleta tem lá, 5, 6 anos de treinamento contínuo, sem nenhum destreinamento tão muito significativo, e aí de repente, por um motivo qualquer, ele para de treinar. E aí vai começar pode ou não, esse também os autores da literatura relatam que não são todos os atletas que podem ser acometidos pela síndrome do destreinamento, e aí pode ou não ser acometido pela síndrome do destreinamento. E aí, para complementar essa questão da síndrome do destreinamento, também os autores relatam alguns sintomas, algumas sintomatologias em relação a essa síndrome do destreinamento, esse fenômeno, a essa condição patológica. Eu coloquei aqui alguns sintomas, alguma sintomatologia dessa síndrome do destreinamento. Vamos falar um pouquinho delas. Perda de apetite é um dos sintomas. Aumenta a insônia, dores de cabeça, ansiedade, depressão, distúrbios gástricos, tontura, risco de arritmia cardíaca, risco de elevação na sudorese, risco de perturbações pré-cordiais, tem a ver com aspectos cardíacos, palpitações cardíacas. E também, por último, um tipo de sintoma mais grave seriam desmaios. Então, aqui a gente vale dizer, coloquei aqui vários sintomas aqui, né? 12 sintomas para ser mais exato. Porém, os autores relatam que tem jogadores mais sensíveis e atletas menos sensíveis a esse sintoma da síndrome do destreinamento. Vale dizer primeiro, nem todos os atletas, nem todos os jogadores de basquete podem ser acometidos pela síndrome do destreinamento, que é quando ocorre essa pausa abrupta no treinamento por um período de tempo indeterminado. Alguns são mais sensíveis de serem acometidos, outros não sentem efeito nenhum. Mas vale relatar que a literatura reporta esse tipo de situação, de fenômeno, condição patológica. Então, a questão de sensibilidade do atleta, né, do jogador de basquete. Depende muito da individualidade biológica. Uns atletas são mais sensíveis, outros são menos sensíveis. Também não foi relatado na literatura o tempo que perdura esses sintomas. Então, o atleta pode ser acometido pela essa síndrome do destreinamento, durar uma semana, 2, durar um mês ou mais. Então, também a literatura ela é deficiente nesse ponto. Ela não relata se o atleta porventura for acometido pela síndrome do destreinamento, por quanto tempo vai perdurar isso no organismo do atleta. Quando a gente fala também de destreinamento, a gente precisa lembrar também que o destreinamento também tem uma característica. Não é só cessação, né, inatividade por tempo indeterminado. Também, como eu mostrei em alguns estudos, também o treinamento reduzido ele pode provocar o destreinamento, que é um efeito adverso negativo das adaptações fisiológicas que foram provocadas pelo treinamento. E aí nós estamos buscando uma manutenção com isso, uma manutenção mínima de estímulo fisiológico de treinamento, através do treinamento reduzido. Aqui nessa imagem que esses autores colocaram, um estudo recente de 2021, eles colocaram um ponto de vista interessante. Então, quando você está no treinamento normal, submetendo o seu jogador de basquete a um treinamento normal, qual que acontece na performance física, no condicionamento físico desse seu jogador?
vai ocorrer um aumento, aqui no quadro à esquerda, vai ocorrer um aumento progressivo e gradual no desenvolvimento das capacidades biomotoras que foram exercitadas, dependendo da duração, frequência, volume e intensidade das tarefas. Quando a gente começa a aplicar um treinamento reduzido, pensando não por motivo de parada, inatividade total, mas reduzir o treinamento, reduzir ou a duração, ou a frequência, ou o volume, ou a intensidade das cargas, tanto no treinamento de resistência como no treinamento de força. E aí podem ocorrer alguns efeitos no treinamento reduzido. Você pode, com esse treinamento reduzido, tanto nas capacidades cardiovasculares como nas capacidades neuromusculares, você pode ter um aumento em uma ou mais variáveis. Também, outro efeito, você pode manter. Outro efeito, você pode ter uma queda. E o pior efeito, você pode ter uma queda significativa, mais expressiva. Então são 4 efeitos que podem ser provocados pelo treinamento reduzido. Um aumento nas capacidades biomotoras nesse período de tempo de treinamento reduzido. Pode acontecer uma manutenção das capacidades biomotoras, pode acontecer uma queda e pode acontecer uma queda substancial, bem mais expressiva. Então isso depende muito, isso também é individual de atleta para atleta, individual do modelo de carga de treinamento que você aplica, tem uma série de variáveis aí intervenientes que afetam esses efeitos que podem ocorrer com a redução do treinamento na performance física, no rendimento físico do jogador de basquete. Ainda, falando dessa questão da manutenção mínima de estímulo de treinamento, alguns autores alegam que em alguns momentos nós devemos ficar atentos. Nas situações de taper, o que é o taper, né? O taper é quando você reduz o treinamento para conseguir uma melhoria de rendimento, né? É quando você tem lá, por exemplo, um dia antes da competição, você reduz lá o volume, ou a intensidade, ou a frequência do treinamento para o dia anterior do treinamento para dar um taper, ou você pode até alguns dias antes, né, vai reduzindo uma redução gradual. O taper tem vários tipos de taper, né? Taper progressivo, taper exponencial, taper linear. Você aplica um certo tipo de taper, e esse taper com um período de tempo que pode ser uma semana, 3 dias, um dia antes da competição, para que na competição o atleta apresente um rendimento, os atletas, né, apresentem um rendimento superior. Nesse momento de taper também é um momento que você tem que se preocupar em que variáveis você vai poder reduzir, se no volume, na intensidade ou na frequência. Eu vou falar isso logo mais adiante. Outro momento também preocupante, segundo os autores, é no período de transição entre temporadas. Esse período varia muito conforme a liga de basquete, né? Algumas ligas têm um período de transição mais longo, outras ligas têm um período de transição um pouco mais curto. Nesse período de transição, você precisa trabalhar um treinamento, um repouso ativo, né? Uma redução do treinamento. O atleta foi submetido na temporada lá de 6, 8, 9 até 10 meses, cargas intensas de treinamento. Quando chega no período de transição entre temporadas, você pode reduzir essas cargas de treinamento. Só que reduzir essa carga de treinamento, tem que saber o quanto você vai reduzir nas variáveis de cargas de treinamento para que se mantenha um estímulo mínimo de treinamento para não se perder aquelas adaptações fisiológicas. Aí quando começar a próxima temporada, o seu atleta se encontre em condições adequadas, apropriadas para poder enfrentar a próxima temporada. No período de pré-temporada ele consiga suportar as cargas iniciais que tem um grande volume na pré-temporada. Então, 3 variáveis são importantes segundo a literatura para ter um efeito de retenção, de manutenção mínima de estímulo adaptativo fisiológico, para não perder as adaptações fisiológicas provocadas pelo treinamento. O volume, a intensidade e a frequência. Tanto o volume quanto a frequência de treinamento podem ser reduzidas. O volume pode ser reduzido de 60% a 90%, e a frequência de treinamento também pode ser reduzida em torno de 20% a 30%. Porém, se você quer manter
a manter os estímulos mínimos para não provocar efeitos adversos do destreinamento, você precisa manter a intensidade. Pode baixar a intensidade, mas muito pouco. Essa intensidade você precisa sofrer. Se sofrer uma redução que seja mínima, e depois você pode alternar entre períodos de intensidade um pouco reduzida ou intensidade normal. Mas você pode aqui graduar o volume, alterar o volume e alterar a frequência. A intensidade que é uma variável determinante para você não provocar efeitos adversos negativos nas capacidades biomotoras que foram exercitadas, o efeito do destreinamento, mesmo com treinamento reduzido. No treinamento reduzido você pode manipular volume, intensidade e frequência. O volume você pode reduzir, a frequência também. A intensidade é que você tem que tomar o cuidado na hora de reduzir para não provocar perdas em algumas capacidades biomotoras, tanto do aspecto cardiovascular como do aspecto neuromuscular. Ainda falando sobre essa questão do estímulo mínimo de treinamento, o professor aqui, o professor Jürgen Weineck, que é um professor alemão que estuda, que é muito conhecido na área de treinamento desportivo, ele alega que um destreinamento ideal, esse treinamento ideal seria um treinamento reduzido para conseguir manter retenção das adaptações fisiológicas que foram provocadas pelo treinamento. Deve respeitar 3 parâmetros importantes, que são uma redução ativa, seletiva e progressiva do estado de treinamento do atleta. Então, quando você faz o treinamento reduzido, para você evitar os efeitos adversos negativos, você deve provocar uma redução ativa, ou seja, o atleta precisa estar se exercitando de forma seletiva, pensando nas variáveis que você vai manipular, volume, intensidade e frequência, e também de forma progressiva no estado de treinamento, no status de treinamento do seu atleta, do seu jogador de basquete, tanto nas capacidades envolvidas no aspecto cardiovascular, resistência aeróbia e anaeróbia, quanto no aspecto neuromuscular, adaptação anatômica, hipertrofia, força máxima, potência e resistência de potência. Ainda discutindo sobre essa manutenção mínima de estímulo de treino para que o efeito do destreinamento, o efeito negativo do destreinamento não acometa os jogadores de basquete, a literatura na área de fisiologia e treinamento desportivo alega que os jogadores bem treinados, quanto mais bem treinado o jogador profissional, de alta qualificação, de classe mundial, são jogadores que mais sentem, colocando numa balança, são jogadores que mais sentem os efeitos negativos do destreinamento. Parece que, principalmente no destreinamento de longa duração, parece que o organismo desses jogadores, eles não podem ficar muito tempo sem realizar treinamento, que eles são mais sensíveis. Por outro lado, jogadores menos treinados, jogadores formativos, categorias de base, jogadores amadores, são aqueles jogadores que sentem menos esse efeito do destreinamento. Eles também têm adaptações negativas, adversas nos aspectos fisiológicos que foram exercitados. Porém, eles são menos sensíveis, são menos treinados, mas também são menos sensíveis. Já os jogadores mais bem treinados, jogadores de elite, de classe mundial, são jogadores que mais sentem os efeitos adversos do destreinamento, efeitos negativos, principalmente no destreinamento de longa duração. Então, por isso, se você treina jogadores de basquete profissionais, você deve ficar atento quando você for reduzir a carga de treinamento ou quando o atleta deixa de ficar parado por um tempo indeterminado, por motivo de lesão, doença, férias, aposentadoria. Cuidado com esse tempo de inatividade, de hibernação física do seu jogador de basquete, para que não interfira depois com efeitos negativos adversos e na hora você vai precisar realizar um retreinamento, começar com cargas progressivas, o atleta perder todas aquelas adaptações fisiológicas que foram provocadas pela exercitação contínua, sistemática. Aqui tem umas recomendações desse autor,
que eu considero importantes, relevantes, algumas sugestões. Primeiro, o autor sugere evitar, sempre que possíveis, interrupções no processo de treinamento. Então, sempre que possível, o treinamento precisa ter uma continuidade, mesmo que for reduzido a carga lá, mexer no volume e na frequência, menos na intensidade, como eu falei anteriormente, o treinamento precisa ter uma continuidade, até para manter essas adaptações provocadas pela exercitação das diferentes capacidades biomotoras. E todas as capacidades biomotoras, segundo o tópico, devem ser exercitadas. Não adianta nada você falar, pô, eu vou deixar de treinar resistência aeróbia e vou ficar treinando só força no meu atleta. Apesar daquele estudo lá que eu mostrei anteriormente, mostrar que em 16 semanas ainda você pode conseguir manter alguns estímulos de capacidade neuromuscular, e até algum estudo também mostrando capacidades aeróbicas, você precisa estar sempre exercitando todas as capacidades biomotoras, em maior ou menor escala, mas as capacidades biomotoras devem se exercitar, todas as capacidades biomotoras, tanto aqui solicitam do sistema cardiovascular, como solicitam do sistema neuromuscular. Em caso de lesão, aqui o autor recomenda tentar manter de alguma forma o condicionamento físico. Isso já tem reportado na literatura e também tem alguns vídeos no YouTube mostrando jogadores, por exemplo, que sofreram entorse de tornozelo, e estão lá com aquela bota ortopédica no tornozelo e estão realizando treinamento de membros superiores. Estão treinando os membros superiores. Então, eles não estão parados exatamente em destreinamento. Estão realizando um treinamento de membros superiores, de tronco, mas não deixam de treinar. Então, em caso de lesão, tenta manter de alguma forma essa preparação física, esse condicionamento físico, para não ter uma perda, para não gerar um efeito adverso negativo do destreinamento, como eu já mostrei anteriormente. E também você ajustar essas fases de recuperação da lesão para que não resultem em restrição no treinamento. Mesmo que o atleta esteja lá, por exemplo, sofreu uma ruptura lá de LCA do ligamento cruzado anterior do joelho e tenha que ficar lá, por exemplo, engessado, você pode realizar treinamento isométrico no músculo dentro, mesmo com aquela perna que está engessada, treinamento isométrico por alguns segundos, alternando por intervalo de recuperação, para não perder, porque você percebe, quem já sofreu lesão e teve que ficar engessado, por exemplo, a perna inteira, no início aquele gesso é apertado, mas com o passar do tempo, aquele gesso começa a ficar folgado. Por quê? A atrofia muscular, por falta de estímulo naquela perna que está engessada, vai atrofiando os músculos e aquele diâmetro muscular vai se reduzindo. Então, realizando um treinamento isométrico, é lógico que com o aval do médico, reportando ao médico a intenção que está querendo ser feita, você pode manter pelo menos a estimulação neural e recrutamento contrátil da actina e miosina, para que não ocorra uma atrofia, para quando ele tirar o gesso e começar o processo de recuperação, não seja mais demorado. Então, tudo para evitar efeitos adversos negativos do destreinamento nos jogadores de basquete. Algumas considerações finais aqui que eu devo pensar, refletir acerca do destreinamento, que nós devemos, né? O fenômeno do destreinamento, ele deve ser observado com atenção, com cautela, tanto por preparadores físicos, como por fisiologistas, como por cientistas do esporte. Todos os profissionais que estão envolvidos na comissão técnica e que trabalham de alguma forma pro desenvolvimento atlético do jogador, devem ficar atentos com esse fenômeno do destreinamento e os seus efeitos negativos adversos no condicionamento físico dos jogadores de basquete. O destreinamento, ele afeta, como eu já mostrei anteriormente, aspectos fisiológicos, morfológicos, hormonais e também o rendimento dos jogadores. Devo dizer aqui, eu fiquei focado mais nessa apresentação, mas há aspectos da preparação física. Mas também tem relatos na literatura que também o destreinamento, se o atleta fica na inatividade, sem treinar mesmo, no aspecto técnico-tático, ele também tem uma perda, que demora um pouco mais para acontecer.
mas também no aspecto técnico-tático também tem uma perda. Então imagina que o jogador de basquete, além de deixar de treinar a parte física, deixa de treinar a parte técnico-tática. Também ocorre perdas, também na literatura tem dados mostrando isso. Eu fiquei mais restrito a falar da preparação física aqui nessa apresentação. O destreino de longa duração, ele é o mais preocupante quando comparado com o destreino de curta duração. Então, no destreino de longa duração, que é superior a 6 a 8 semanas, é aquele destreino que nós devemos ficar mais atentos, mais atenciosos, como preparadores físicos no que vai ocorrer no organismo do nosso atleta, para evitar a todo custo o surgimento do destreinamento. Manter a regularidade do treinamento e a intensidade das cargas. Regularidade quer dizer a continuidade do treinamento, mesmo quando entra a não ser que seja uma cirurgia, mas numa lesão, numa doença, de alguma maneira manter de alguma forma o treinamento. E também, quando você fala das variáveis de carga, volume, intensidade e frequência, a intensidade é a variável mais importante, como eu falei anteriormente. Você pode reduzir o volume, pode reduzir a frequência, porém a intensidade, a redução tem que ser pouca, porque a intensidade é uma variável que consegue manter os níveis, as adaptações fisiológicas provocadas pelo treinamento, evitando assim os efeitos do destreinamento. Por fim, eu quero dizer que aqui nessa apresentação foi discutida alguns aspectos que eu considero fundamentais, essenciais, quando se fala em destreinamento. Apesar que na literatura hoje sobre destreinamento, ela é muito escassa no que se refere a atletas. Ela costuma falar mais, a literatura, sobre questões clínicas, aquele paciente que foi operado, que fica acamado por umas semanas, meses, na maca lá no hospital e depois vai retornar. Então, quanto que ocorre de destreinamento nesse indivíduo, em pacientes, né? Mas aqui nós estamos falando de atletas, de jogadores de basquete. E a literatura carece de muita... Tem alguns estudos, como eu mostrei para vocês aqui no decorrer do slide, mas ainda carece de mais pesquisas científicas mais aprofundadas para discutir sobre o destreinamento e também especificamente para jogadores de basquete. Eu espero que vocês tenham conseguido obter informações úteis para poder utilizar, principalmente na prática do dia a dia, na prática pedagógica profissional. Eu agradeço pela atenção, desejo boa sorte a todos e até a próxima.